Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do livro Prevenção de Quedas na Osteogénese Imperfeita. Começaremos por dar a palavra à doutora Fátima Alves, diretora da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do INR. Depois, será a vez das nossas convidadas, doutora Fátima Godinho e doutora Maria do Céu Barreiros, oradoras desta nossa quinta sessão informativa de 2021. Daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e, para finalizar, teremos uma mensagem de encerramento do presidente do INR, Dr. Humberto Santos. Passo a apresentar muito brevemente as nossas convidadas. Fátima Godinho é licenciada pela Faculdade de Medicina de Lisboa, é presidente da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita, exerce funções como assistente hospitalar graduada de Reumatologia no Hospital Garcia de Horta, em Almada, é membro do Conselho Médico Consultivo da Federação Europeia de Osteogénese Imperfeita e membro do Conselho Médico Consultivo da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita. Maria do Céu Barreiros, sócia fundadora da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita, é presidente da APOI desde o seu início em 2019. Atualmente é tesoureira da associação. É membro da direção e delegada nacional da OIFE, Osteogénese Imperfecta Federação Europe, desde 2010. É delegada nacional da Eurordis. É também técnica superior de diagnóstico e terapêutica no Hospital de Santa Maria. Passo então agora a palavra à doutora Fátima Alves. Bom dia a todos e todos, caros leitores, leitoras, presentes nesta 10ª edição informativa da Biblioteca. Assinalamos hoje o Dia Internacional da Osteogénese Imperfeita com a apresentação desta edição, Prevenção de Quedas na Osteogénese Imperfeita. Edição esta que está registada com o número 77/2015 no INR. Para a sua apresentação temos o gosto de contar com as presenças das doutoras Fátima Godinho e Maria do Céu Barreiras, que já foram apresentadas, a quem desde já agradeço a vossa disponibilidade para esta presença, para esta partilha. A Biblioteca, como sabem, a Biblioteca do INR tem no seu acervo esta edição. Ela encontra-se disponível, quer para descarregamento, quer para empréstimo aos nossos leitores. No caso desta edição, como eu referi, o descarregamento é integral e, portanto, podemos ter acesso ao documento online na sua forma integral. Portanto, recomendo a todos que visitem o nosso catálogo em www.inr.pt/serviços/biblioteca/catálogo da biblioteca. Caras doutoras, bom dia, bem-vindas. Com a apresentação desta edição vamos falar de uma doença rara e hereditária, das suas manifestações clínicas e da sua prevenção. Para início da vossa apresentação, eu pedia que, antes de começarem a apresentação da edição, que nos dissessem por palavras muito simples o que significa isto, doença rara e hereditária. E se existe informação atual sobre quantas pessoas em Portugal têm osteogénese imperfeita. Passo-vos então a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, antes de mais e antes de responder à pergunta da doutora Fátima Alves, eu gostava de agradecer ao INR o facto de se ter solidarizado com a nossa associação para nos ajudar neste dia que é tão importante para nós, na sensibilização da doença e na divulgação das questões relacionadas com a osteogénese imperfeita. A osteogénese é de facto uma doença rara, é hereditária. Isto significa que o número de doentes é extremamente reduzido. Estima-se que na osteogénese imperfeita esteja à volta de um nascimento em cada 10.000, e isto significa que nós pensamos que no nosso país deverão existir à roda de 600 pessoas. Mas, de facto, o diagnóstico é por vezes difícil, o acesso à informação é limitado, se bem que nos últimos anos tínhamos conseguido uma maior divulgação e muitas vezes os próprios profissionais de saúde não sabem, não têm informação específica de como lidar com esta doença. Daí o ter nascido em 2006 a nossa associação. É uma associação que tem como missão melhorar a qualidade de vida destas pessoas e foca a sua atividade sobretudo em 3 grandes pilares. Por um lado, a sensibilização da comunidade, como estamos hoje aqui a fazer,
fazer, mas também, por outro lado, no estímulo à investigação e à sensibilização dos profissionais de saúde, e muito, muito relacionado também no estímulo à educação e à literacia das nossas famílias e dos doentes. E é por isso que estamos aqui hoje, também para ajudar a perceber um pouco dos projetos educativos que temos feito, onde este livro e esta brochura se inclui, e eu então passaria a palavra à Fátima Godinho, que vai continuar e que vos vai falar um bocadinho da importância deste tema. Bom dia a todos, faço minhas as palavras da Maria de Céu Barreiros, agradecendo ao INR a oportunidade que nos foi dada para estarmos hoje aqui neste dia com tanto significado para a nossa associação, para os nossos doentes, para os nossos familiares e amigos. Eu vou então partilhar a minha tela e vou-vos apresentar então este livro que aparece no contexto de um dos nossos projetos. Penso que já está a ser partilhada. Peço desculpa. Okay. Muito bem, então, voltando ao tema que nos traz aqui hoje, esta brochura, este livro que nós editamos no contexto de um dos nossos projetos, que é o projeto Saber Mais, é extremamente importante quando falamos de osteogénese imperfeita, tendo em conta todas as características que esta doença apresenta. O projeto Saber Mais tem então como intuito dotar os familiares, os doentes, sobretudo os doentes que sofrem de osteogénese imperfeita, de conhecimento para melhor poderem lidar com a sua doença e serem uma parte ativa na sua saúde e na sua inclusão em termos sociais. A osteogénese imperfeita é então uma doença rara, conforme já foi dito aqui, que é caracterizada principalmente por uma grande fragilidade óssea. É também conhecida por isso pela doença dos ossos frágeis ou dos ossos de cristal. É devido a uma mutação genética, ou seja, é uma situação com a qual se nasce. Pode ser herdada dos seus pais ou pode ser uma situação que surja de novo numa família. E o que está alterado, principalmente nesta doença, é uma proteína que existe em vários órgãos do nosso corpo, mas que existe em grande quantidade no osso. E esta proteína, ao estar alterada, quer em termos de formação, quer em termos de quantidade, provoca então uma das principais características clínicas desta doença, que é a fragilidade óssea e a consequente aumento de probabilidade de fratura. É uma doença que tem realmente uma apresentação em termos clínicos muito variada, muito heterogénea, e daí a nossa dificuldade também em sabermos exatamente quantos doentes é que existem com esta doença. Pode ser uma situação extremamente leve, com poucas fraturas ao longo da vida, ou então situações muito graves, onde podem haver centenas de fraturas ao longo da vida do indivíduo com osteogénese imperfeita. As manifestações clínicas, como eu já disse, são variadas, da qual se destacam então as fraturas. As fraturas podem começar logo dentro da barriga da mãe e haver fraturas logo à nascença, e depois esta incidência de fraturas tende a diminuir com o final do crescimento, para depois numa fase tardia da vida voltar a aumentar novamente. Existe tratamento médico, tratamento cirúrgico, tratamentos de reabilitação, que têm como principal objetivo a melhoria da qualidade do osso e, consequentemente, a redução do número de fraturas, para que estes indivíduos possam sempre manter a sua capacidade funcional. Porém, estes tratamentos não são cura. E esta doença não tem cura como doença genética, que é, por enquanto, gostamos nós de pensar. E assim, o fundamental nesta e noutras doenças é a prevenção. Importa salientar que estes doentes vão sofrer ao longo da sua vida um risco aumentado de queda, e que quanto mais cedo forem implementadas estratégias de prevenção, menor a probabilidade destes doentes fazerem fraturas. Existem programas de prevenção de fraturas descritos para a comunidade em geral, sobretudo para a comunidade até mais idosa, mas que nós sabemos que, se forem adaptados para os doentes com osteogénese imperfeita, são igualmente válidos e igualmente necessários para a prevenção. Existem vários fatores que predispõem o indivíduo à queda,
fatores esses que são modificáveis e outros que não serão, fatores inerentes ao próprio indivíduo e até à própria queda que o indivíduo já sofreu, havendo muitas vezes um ciclo vicioso de queda e de risco de queda, porque ao haver quedas e ao haver lesões há uma diminuição da massa muscular e é isto que também nos importa prevenir aqui quando falamos de prevenção de fraturas, prevenir a perda de massa muscular. Há outros fatores que são inerentes à própria idade e até à própria situação clínica do doente, como por exemplo alterações da visão, da audição, que muitas vezes não são modificáveis, mas há outros que são modificáveis e é também destes que eu gostava de vos falar hoje. Então, temos os fatores de risco que estão relacionados com o próprio indivíduo, como eu já disse, desde alterações da marcha, a posturas inadequadas, a diminuição da capacidade funcional, do equilíbrio, da visão e às vezes até a própria dificuldade em reconhecer que se tem um risco aumentado de queda, associado a graus de ansiedade e depressão. Fatores estes que muitas vezes, como eu já disse, podem não ser modificáveis, mas que podem ser alguns prevenidos e importa sempre salientá-los e insistir na sua divulgação. E depois o calçado e a roupa que estão relacionados também com o próprio indivíduo, portanto temos que até nesses pequenos aspectos do dia-a-dia saber prevenir e sabermos calçar e vestir adequadamente. Temos fatores de risco relacionados com o meio onde o indivíduo se insere, desde o chão onde o indivíduo frequenta, em sua casa, no seu local de trabalho. É importante ter atenção às superfícies escorregadias, aos objetos que não devem nunca estar espalhados pelo chão, à existência de tapetes soltos, escadas que não devem ter tapetes e que devem sempre ter um corrimão, as casas de banho que devem sempre ser adaptadas com barras de apoio, os móveis que devem estar bem estabilizados e nunca devem ser alterados do sítio habitual e depois ter atenção também a auxiliares de marcha que possam não estar adaptados ao indivíduo que o está a utilizar. Nós sabemos que a qualidade de vida dos doentes, das crianças e dos adolescentes com osteogénese imperfeita está inversamente relacionado com o medo que esses indivíduos têm de ter fraturas. E então, ao tentarmos sistematizar a informação do que é que lhe pode pôr um maior risco de fratura, podemos ajudá-los a integrar-se de uma forma plena nas suas atividades diárias e nas suas atividades normais para o seu dia-a-dia. Os cuidados são diários em todos os locais que estes indivíduos frequentam, que estes doentes frequentam, que estas crianças, que estes adultos, que estes adolescentes frequentam. A sua casa é por onde se deve sempre começar. Nós sabemos, estatisticamente, que a casa é sempre o local onde ocorre o maior número de acidentes, sobretudo nas idades pediátricas. Portanto, importa antever o risco e evitá-lo se conseguirmos. E para isso existem regras que nós podemos relembrar e reforçar no nosso dia-a-dia. Essas regras estão aqui descritas de uma forma muito simples nesta nossa brochura. Estratégias de evitar, de alertar e de escolher, para que nós, de forma consciente, possamos evitar então as quedas e os riscos desnecessários. Evitar. Evitar correr. Vale mais ir devagar e ver bem o sítio onde pomos os pés para anteciparmos qualquer acidente, qualquer problema. Evitar movimentos de torção. Temos aqui uma senhora que está a fazer festas a um golfinho. É um animal, em qualquer momento este golfinho poderia fazer um movimento brusco e a senhora sofrer um movimento de torção que podia ser responsável por algumas lesões a nível dos seus ossos, das suas articulações. Então, convém estar bem sentada para que, se houver um movimento brusco, a senhora não o faça também e assim previna alguma lesão no seu corpo. Evitar tapetes. Temos aqui 3 pezinhos numa superfície que não tem nenhum tapete. E se tiverem que existir tapetes, os tapetes devem estar bem fixos ao chão. Evitar pisos escorregadios. Num sítio onde há uma criança ou um adulto com osteogénese imperfeita, nunca se deve lavar o chão nos horários em que eles são frequentados por estes doentes. E na rua também devemos evitar todas as zonas escorregadias ou zonas que se encontrem molhadas. Evitar roupas grandes. As calças, as saias, os roupões, devem ter a altura certa para que não se tropece no próprio vestuário. E também devemos ter atenção aos cintos, porque podem ter as pontas soltas e ser uma das causas de se tropeçar e cair e fazer uma lesão mais grave. Alertar e estar alerta.
Estar alerta para pavimentos irregulares. A calçada portuguesa, que é tão bonita e que todos nós gostamos tanto, pode ser um pavimento muito problemático neste sentido. Portanto, não é um pavimento muitas vezes regular, temos que ter atenção a isto. Objetos e brinquedos que estejam espalhados pelo chão, estar sempre atento a estas situações. Portanto, e os pavimentos devem ser o mais antiderrapantes possíveis. Estar alerta para zonas que tenham muito movimento ou que estejam com muita gente, onde a probabilidade de sofrer um empurrão é extremamente elevada. Uma das estratégias que nós ensinamos às nossas crianças que têm osteogénese imperfeita e que estão na escola é sempre sair um pouco mais cedo da sala de aula ou então ser o último a sair, para que não sofram empurrões que são dadas na brincadeira por outras crianças, e de preferência estar acompanhada por um colega para que esta se sinta mais protegida também e logo poder também descer as escadas ou sair da sala em segurança. Estar alerta também para a coluna vertebral, que é uma das grandes alterações que estes doentes podem sofrer ao longo da sua vida. Deve sempre ser protegida a coluna vertebral, evitando os lugares de trás do autocarro, onde há maior vibração, os saltos sobre os calcanhares e manter sempre uma boa postura quando está sentada, porque a coluna vertebral protegida, a coluna vertebral forte, é um dos pilares para evitar quedas e, consequentemente, fraturas. Estar alerta também para as deslocações em carrinhos, cadeirinhas de bebê ou cadeiras de rodas, que devem ter sempre cinto de segurança. Estar alerta para sapatos desapertados ou com atacadores soltos. Nunca deixar pontas soltas em sapatos com atacadores. E escolher atividades recreativas e desportivas de forma adequada, em que, de preferência, evitando as atividades onde haja um contacto de corpo a corpo muito intenso, que também pode provocar quedas e, consequentemente, as fraturas. Preferir, por exemplo, a natação, onde aí a queda não acontece. A água é um excelente meio de suporte. Todos os desportos podem ser feitos por crianças, por adultos com osteogénese imperfeita, mas têm que estar forçosamente adaptados a cada um e às suas necessidades e à sua situação clínica. Isto é uma das mensagens mais importantes. Há quedas nos desportos, mas devemos sempre pensar o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer quando estamos a falar de um doente com osteogénese imperfeita. Escolher o Poliban nas casas de banho em vez da banheira e, se necessário, colocar um assento fixo para a pessoa se poder apoiar ou até sentar enquanto está a tomar banho. Escolher, mais uma vez, o calçado, não só relativamente aos atacadores, mas também à estabilidade do pé. É muito importante, e estes doentes muitas vezes têm uma instabilidade marcada do pé, que o calçado dê um bom suporte à região posterior do pé e usar sempre sapatos com solas antiderrapantes. Escolher estilos de vida ativos, saudáveis, exercício, reforçando novamente aquilo que acabei de dizer. O exercício físico, nós sabemos que é responsável por uma melhoria da força muscular, por uma diminuição da massa óssea, por uma melhoria da flexibilidade e do equilíbrio e por uma melhoria do tempo de reação quando o indivíduo sofre alguma tendência para cair. Portanto, mais uma vez, a importância do exercício físico. Todos adaptados, sempre. Aqui temos alguns exemplos de exercícios físicos que são direcionados para equilíbrio, fortalecimento dos membros superiores e fortalecimento dos membros inferiores, como, por exemplo, sentar-se e levantar-se de uma cadeira sem se apoiar e depois, por exemplo, caminhar sobre uma linha reta imaginária com ou sem apoio, consoante a situação clínica do doente que estejamos a avaliar. E, para terminar, chamar a atenção para os auxiliares de marcha. Os auxiliares de marcha podem evitar uma queda, mas também podem ser um problema como fator de risco para uma queda. Por exemplo, devem estar sempre adequados à altura, no caso do andarilho, adequados à altura do indivíduo que está a utilizar. E, sobretudo, ter atenção à manutenção destes auxiliares de marcha. Verificar, por exemplo, no caso do andarilho, se as borrachas dos pés estão em boa forma, se não estão desgastadas. No caso das cadeiras de rodas, se tem um sistema de travagem a funcionar, e sempre que o indivíduo deixar de a usar,
ter a certeza que está travada e que foram removidos os descansos dos pés antes das transferências. Agradeço a todos a vossa atenção e fico disponível para alguma questão que nos queiram colocar. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Fátima Godinho. Vamos então agora dar a oportunidade aos participantes. Agradecemos que coloquem as vossas impressões ou as questões no bate-papo da plataforma ou que liguem o microfone e a câmara e coloquem diretamente às nossas convidadas. Temos aqui uma observação e questão da nossa colega Ana Paula Ribeiro. Esta apresentação acabou por ser muito pertinente, não só por quem tem osteogénese imperfeita, mas também para tantas pessoas que, pelas circunstâncias da vida, pela idade, fragilidade de saúde, precisem desta informação tão útil. Existem ações de sensibilização ou formação sobre esta temática? A APOI faz estas ações ou sabe onde podem as famílias dirigir-se para obter esta informação? Muito obrigada. Obrigada pela questão. Sim, eu considero que realmente toda a informação que aqui está será importante não só para os nossos doentes, mas para as pessoas em geral. Quando falamos em populações mais idosas ou populações que sofrem de outras doenças fragilizantes do osso, ainda se torna mais pertinente. Nós fazemos ações de formação, sim, sempre que um dos nossos associados, que uma das nossas crianças começa a sua atividade escolar, por exemplo, nós fazemos questão, e se as pessoas assim o entenderem, e se as famílias concordarem, como é óbvio, e estamos sempre disponíveis para ir às escolas, por exemplo, fazer estas ações de sensibilização, dar-lhes pequenas dicas para o dia-a-dia, como aqui foram apresentadas, que podem realmente prevenir muitos acidentes e muitas lesões que muitas vezes têm consequências dramáticas na vida dos nossos doentes. Depois são feitas ações de formação não só nesta área das quedas, mas também em todas as áreas que implicam uma boa saúde óssea, sempre que fazemos reuniões ao longo do ano, em todos os nossos projetos e até mesmo às vezes em reuniões menos formais e mais informais. Não sei se a Maria do Céu gostaria de acrescentar mais alguma questão em relação a isto que eu acabei de dizer. Pois não reforçar apenas aquilo que a Fátima disse, porque efetivamente, se bem que nós pensemos que a osteogénese imperfeita é uma doença rara e, portanto, como tal, tem muitas particularidades específicas em relação a esta própria doença, mas o que é um facto é que quando olhamos à nossa volta percebemos que muitos destes pontos são comuns não só a outras doenças, como à população em geral, quando está em situações mais fragilizadas, como dizia a Ana Paula. E, portanto, é exatamente um dos nossos focos, é dinamizar ações de formação. Muitas destas ações que têm sido transformadas em webinars estão disponíveis também na nossa página da internet e tem inclusive tido o apoio do INR para a sua realização e, portanto, é uma fonte de informação que podem encontrar na nossa página de webinars e de publicações. Muito obrigada pelo vosso esclarecimento. Temos aqui uma questão do nosso colega Dr. Adalberto Fernandes, que pergunta: é aconselhável o uso de capacetes? O uso de capacetes nestas crianças não é de todo aconselhável, porque, sobretudo em idades muito precoces, tendo em conta que muitas vezes estas crianças têm deficiências da mineralização óssea muito grandes, o que torna que o seu osso seja um osso mole. Ao usarmos capacetes, por um lado, podia-se pensar que estávamos a prevenir acidentes e estávamos a prevenir eventuais fraturas se a criança caísse e batesse com a cabeça. Mas, por outro lado, como o seu osso é um osso muito mole, também podemos levar à deformidade do crânio à medida que a criança se desenvolve. Portanto, sobretudo numa fase de desenvolvimento da criança, numa fase de crescimento, a utilização de capacetes pode ser contraproducente. É evidente que pode haver indicações de algumas circunstâncias
para a utilização de capacetes, mas de uma maneira geral o uso de capacetes poderá ser contraproducente. Muito obrigada. Esperemos que a doutora Adalberto Fernandes tenha ficado esclarecido. Temos aqui uma observação, não é bem uma questão, de uma participante, a Susana, que nos diz: muito obrigada por esta informação e muito grata pela existência desta associação, da qual eu não tinha conhecimento da sua existência, pois há 53 anos nasci com a doença e na altura muito pouca informação sobre ela existia. A nossa colega. Obrigada por gratular, e nós não existimos por outra razão a não ser para os nossos doentes, para os nossos associados. Realmente a osteogénese imperfeita tem este problema, como todas as doenças raras, é precisamente a falta de divulgação e muitas vezes o desconhecimento da situação e daquilo que existe para do que está disponível em termos médicos, em termos científicos, em termos da sociedade para ajudar estes doentes. E nós temos feito um esforço muito grande nesta divulgação, mas lá está, sendo uma associação voluntária, às vezes temos dificuldade em chegar a todo lado, e para isto contamos com os nossos parceiros, nomeadamente com o INR, que muito nos tem ajudado neste sentido, e mais uma vez agradecemos a possibilidade de estarmos aqui hoje. Vamos chegar um bocadinho mais além, seguramente. Obrigada pelas vossas palavras, doutora Fátima Godinho, doutora Céu Barreiros. Só para vos uma pergunta, eu posso não ter estado atenta, mas não me recordo se foi referido o porquê das duas hoje estarem vestidas de amarelinho. Então celebra-se o Dia Internacional da Osteogénese Imperfeita com o amarelo. Podem nos dizer exatamente porquê? Ora, então, efetivamente, o Dia Internacional da Osteogénese Imperfeita foi uma ideia que nasceu em 2010 e nasceu na Austrália. Curiosamente, os países de expressão anglo-saxónica têm muito o hábito de usar um ossinho quando trincham o peru de Natal, um ossinho que existe na zona onde nós temos a fuca external, portanto o cimo do externo, e que nas aves de asas, habitualmente o que existe é um ossinho assim com esta forma, como se fosse uma quilha. E então eles têm muito o hábito de pegar nas duas perninhas do osso e partir e ver quem fica com a metade maior tem direito a pedir um desejo. Este desejo gerou aqui o chamado wishbone, o osso da sorte. E foi a partir desta ideia do wishbone que foi criado internacionalmente um dia que pretendemos que seja um dia de celebração, um dia de união entre as comunidades de osteogénese de todo o mundo, e que é chamado o Wishbone Day. A ideia foi criada, como eu dizia, em 2010 e foi importada para Portugal logo no início. Nós celebramos pela primeira vez o dia em 2011 e desde lá, todos os anos, obviamente, fazemos atividades alusivas, atividades de inclusão social, este ano um bocadinho mais recatadas devido à questão da pandemia. Mas este dia é celebrado internacionalmente com a cor amarela, portanto é natural, se hoje visitarem, e fazemos questão de vos convidar a visitar a nossa página do Facebook, a nossa página do Instagram, verão certamente muitas partilhas com a cor amarela, e se quiserem solidarizar-se, basta apenas que usem uma flor amarela no cabelo, uma echarpe amarela, e que façam questão de dizer que estão a usar amarelo porque estão a ajudar a sensibilizar para a osteogénese imperfeita. Não sei se respondi à questão, mas é um bocadinho, é um bocadinho isto. Perfeitamente, muito obrigada. Obrigada. Não temos de momento mais questões no nosso bate-papo aqui da plataforma. Não sei se mais algum participante quer ligar a câmara, o microfone, colocar uma questão. Uma vez que não há aqui questões, não é? E como já sabem, haveria aqui muitas áreas de conversa que poderíamos, a partir agora da vossa apresentação, iniciar, refletir sobre esta matéria tão importante da prevenção de uma doença que é incapacitante. Eu ia vos perguntar se têm alguma mensagem importante da vossa experiência pessoal, da vossa experiência profissional, têm alguma mensagem que queiram partilhar com os nossos convidados hoje, uma mensagem especial? Eu posso começar.
Enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita atualmente, o que eu queria mais divulgar num dia como o de hoje, num dia tão importante, é que conhecer é saber, conhecer a doença, alertarmos para que esta doença existe, que temos uma população que é afetada de uma forma muitas vezes dramática por esta doença e que tem dificuldade em procurar ajuda, quer em termos médicos, quer em termos sociais, e que nós, enquanto associação, servimos para os ajudar a chegar até lá. Queremos que as pessoas saibam que podem ter uma vida produtiva, uma vida incluída, plena em todos os seus aspectos, desde que se comece a trabalhar ativamente nesse sentido desde muito, muito cedo. E a melhor forma de o fazer é estarem a par de tudo o que vai acontecendo na nossa comunidade, quer em termos científicos, quer em termos sociais, lá está. Somos uma associação de voluntários que não temos outra razão de existir a não ser os nossos associados, os nossos doentes, e melhorar a qualidade de vida dos doentes com osteogénese imperfeita. Portanto, estamos aqui, estamos disponíveis para aquilo que for necessário, queremos divulgar a doença, precisamos da ajuda de todos para divulgar a doença, porque, mais uma vez, o saber é poder. Portanto, vamos todos saber mais sobre esta situação e vamos todos melhorar a qualidade de vida dos doentes e portadores de osteogénese imperfeita. Obrigada. Doutora Fátima? Não tenho mais questões, obrigada. Okay. Não temos aqui mais questões no bate-papo? Então vamos prosseguir com o encerramento desta sessão e, para o efeito, vamos dar a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr. Humberto Santos. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Agradecer a vossa presença nesta 10ª sessão informativa da Biblioteca Especializada. Quero cumprimentar especialmente a doutora Fátima Godinho, Presidente da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita, e a doutora Maria do Céu Barreiros, sócia fundadora da Associação Portuguesa de Osteogénese Imperfeita, no ano de 2006. Pela vossa disponibilidade para partilharem connosco e com os nossos leitores informação especializada e a vossa experiência sobre esta matéria tão relevante. Foi com muito gosto que assisti à vossa apresentação e dizer-vos que esta edição de recomendações, prevenção de quedas na osteogénese imperfeita, nos fala de recomendações compreensão e prevenção, pelo que agradeço terem aceitado o nosso convite, por todos nós, os que tivemos a oportunidade de estar aqui hoje convosco, mas também todos aqueles que durante os próximos dias e semanas vão ter acesso ao nosso vídeo no canal YouTube do INR, vão certamente conseguir aceder a informação que muitas vezes nos passa ao lado, neste ruído diário em que vivemos, mas que é determinante, de facto, eu diria não só para estas pessoas em concreto que vocês se referiram, mas de alguma forma para muitos de nós que não têm exatamente osteogénese imperfeita, mas há aqui aspectos, recomendações que vocês dão, de facto são transversais a outras dimensões. Eu estava a vos ouvir, vocês estavam a falar de matérias que eu no meu dia-a-dia tenho atenção relativamente à minha mãe, que é uma senhora de 86 anos, a questão dos tapetes, dos pisos escorregadios, N situações que de facto têm uma aplicação muito mais transversal, não e apenas para um tipo de situação em concreto. Por isso, reconhecendo a importância para as pessoas com deficiência da sua autonomia e independência individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, é por demais importante partilhar conhecimento sobre os impactos da osteogénese na vida diária das pessoas que vivem esta doença. Assim, a apresentação desta edição concorre para a execução do definido no artigo 8º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, enquanto instrumento para sensibilizar a sociedade, incluindo a nível familiar, relativamente às pessoas com deficiência, e fomentar o respeito pelos seus direitos e dignidade. Por isso, obviamente, agradecer-vos muito o trabalho
da realização desta edição, que de facto será algo que todos nós poderemos usufruir, desfrutar e apetechar-nos de uma forma diferente. E é exatamente por isso que a apresentação desta edição, para além da sua pertinente temática, enquadra-se claramente naquilo que é a missão e valores do Instituto Nacional para a Reabilitação e enquadra-se no espaço destas sessões informativas da sua biblioteca, que é uma biblioteca especializada em que de facto temos um conjunto de documentos muito importantes que precisam de ser conhecidos, como é este que acabamos de tomar contacto com ele agora de forma pública. Porque, como a Fátima Godinho referia há pouco, conhecer é saber e saber é poder. A apresentação destas estratégias, a atualização de conhecimentos, sobretudo às pessoas com osteogênese imperfeita e seus familiares, para os dotar de informação que minimize o risco da vida, ou melhor, o risco da queda, e potencie a sua autonomia de uma forma rigorosa, objetiva é fundamental. Enquanto elemento de sensibilização e prevenção. Estas foram, sem dúvidas, mensagens muito relevantes, ou seja, aquilo que nos deixaram aqui hoje é algo que nos deve levar a pensar e estarmos atentos, por isso uma mensagem forte e impactante, que deve ser impactante no nosso dia-a-dia. E dizer-vos que nós, quando fazemos estas sessões, gostamos sempre que elas sejam o mais participadas possíveis, como é óbvio, porque é importante, estamos a convidar as instituições, as pessoas, para nos trazerem e nos apresentarem os seus trabalhos, aquilo que são as suas mensagens. Gostamos muito que estas sessões sejam de facto participadas. Mas eu quero dizer-vos que, não obstante não termos, na verdade, o número que seria expectável e desejável, eu quero acreditar que quando este vídeo passar a ser público, ele vai de facto a ser visto por muito mais pessoas, e espero muito sinceramente que isto tenha um impacto muito positivo no trabalho que vocês realizam no seio da vossa organização e que isso venha, no fundo, justificar a vossa disponibilidade e o vosso esforço para que esta mensagem passe. A caminho do fim, dizer-vos que quero, obviamente, dirigir uma palavra de agradecimento a todos e a todas que demonstraram interesse e que estiveram a participar nesta sessão. Quero agradecer aos meus colegas que conceberam e realizaram este momento, quer à equipa de comunicação, quer à equipa da biblioteca, bem como aos nossos colegas intérpretes, que garantiram também aqui a comunicação nesta sessão. Espero reencontrar-vos na próxima sessão informativa da Biblioteca do INR, que certamente irá trazer um outro tema igualmente importante e impactante no cotidiano de muitos dos nossos concidadãos. A todos desejo a continuação de um bom dia e espero encontrar-vos então na próxima sessão. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção, Dr. Humberto Santos. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página e nas redes sociais, ficando atentos às novidades. Agradecemos ainda a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal de YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Temos também a comunicar que em breve terão informações sobre a próxima sessão de informação da Biblioteca. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais. Bom dia!